Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso culto de adoração a Deus. Eu sou o pastor André e é uma alegria poder estar com você em mais uma manhã de domingo, anunciando o amor de Jesus. Hoje, um domingo especial, dia de homenagear aquela que nos deu a vida. Vamos nos unir na fé aos cristãos em todo o mundo para a adoração ao nosso bom Deus. Mas também pedir a esse Deus que siga nos abençoando, e também a todas as mães do mundo, pois foi através de uma mulher que Deus escolheu trazer o Salvador ao mundo. Iniciamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedimos que o Deus triuno venha nos abençoar com a sua presença, nos nutrir com a sua palavra e nos encher da esperança de vida plena em Jesus. Convido você para acompanhar comigo a canção Cantai Alegremente. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e dê farturas o ano. Que canção linda! Por causa do que Jesus fez na cruz, convido a você a chegarmos humildemente diante de Deus e confessarmos a Ele que somos imperfeitos e que por isso não merecemos o seu amor. Mas fazemos isso não com medo ou com dúvida, mas com a certeza de que em Jesus e por causa do que Jesus fez na cruz, Ele nos perdoa. Ore comigo. Deus Todo-Poderoso, meu Pai misericordioso, eu, um pobre pecador, confesso a Ti todos os pecados que cometi, sempre que desrespeitei a Ti, a Tua palavra, não lhe prestando a devida honra, não agindo em amor com o meu semelhante, não cuidando de mim, que sou o templo do Teu Espírito Santo. Eu profundamente lamento esta minha culpa e arrependo-me sinceramente. E suplico por causa da Tua grande misericórdia e do sacrifício de Jesus por mim. Tenha piedade de mim, perdoa-me, renova-me através do Teu Santo Espírito. Ensina-me a ter mais amor, como desejas, a amar o meu próximo como convém. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Todas as vezes que confessamos a Deus os nossos erros, Ele é muito fiel à sua promessa e nos perdoa sempre. Portanto, como pastor da Igreja de Cristo, eu anuncio a você, vá em paz, seus pecados estão todos perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, vós almas redimidas, porque em Jesus morreu. Prostrai-vos
Agora convido você a lermos o Evangelho de hoje. É o Evangelho de João 14, 15 a 21. Neste trecho do Evangelho, Jesus promete que o Espírito Santo virá. Vamos ao texto. Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, e porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Até aqui a leitura do Evangelho de hoje. Convido você agora para acompanhar a mensagem deste domingo, que será compartilhada pelo pastor Silvio Filho. Olá, tudo bem com você? Promessas. Nós estamos acostumados a elas. Fazemos promessas no nosso dia a dia. Quando entramos num novo emprego, prometemos fazer o nosso melhor. Quando juramos a bandeira da nossa pátria, prometemos uma vida cidadã responsável. Quando nós queremos perder peso, prometemos controlar a alimentação e fazer exercícios físicos. Quando estamos fazendo um tratamento de saúde, nós prometemos tomar os medicamentos bem direitinho. Quando nós não vamos bem numa prova, num concurso, nós então prometemos estudar mais. Quando nós casamos, prometemos fidelidade, amor, cuidado ao nosso cônjuge. Será que cumprimos as promessas que fazemos? Em nosso texto, Jesus nos faz duas promessas maravilhosas. Primeiro, enviar o Espírito Santo sobre nós. E segundo, estar conosco sempre. Em que contexto Jesus fez essas promessas aos seus discípulos? Pois bem, Jesus estava no cenáculo com os seus discípulos. Esta era aquela sala, aquele lugar onde ele reuniu os seus discípulos para celebrar a Páscoa, lembra? Ele estava ali com eles. O evangelista João relata detalhes preciosos daquele momento, nos capítulos 13 a 17 do seu evangelho. Ali aconteceram coisas maravilhosas, como o lava-pés, a instituição da Santa Ceia e um longo discurso de Jesus dividido em duas partes. A admoestação, onde ele adverte os seus discípulos face ao que aconteceria com ele, Jesus, e que os seus discípulos estariam por um pouco privados da sua presença física. E depois, momento de consolo, quando Jesus promete consolá-los enviando o Espírito Santo sobre eles. Ele iria estar sempre com os seus discípulos, e o Espírito Santo iria confortá-los e ajudá-los na sua fé e vida cristãs. A primeira promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo aos seus discípulos se cumpriu 50 dias depois daquela noite. No dia de Pentecostes, Jesus derramou sobre a sua igreja o seu Espírito Santo, que capacitou os seus discípulos a proclamar a boa nova da salvação para muitas pessoas, para a conversão e salvação de muitos. O Espírito Santo é o Consolador. Isso significa aquele que chama para o lado, para ajudar, para fortalecer, para animar, para confortar, para soerguer. O Espírito Santo iria ensinar a verdade com a qual nos anima e sustenta as nossas almas cristãs. Essa verdade do Evangelho, seu maravilhoso conteúdo, que Deus está se conectando conosco, Deus está religando-se com as pessoas através de Jesus. O reformador Martinho Lutero comenta: aqui nós aprendemos e notamos que ele é chamado de Consolador, e isso por nossa causa. Aquele que transforma um coração outrora cheio de tristeza num coração cheio de alegria, de regozijo em relação a Deus e que exorta a estarmos sempre de bom ânimo, como é natural aquelas pessoas cujos pecados são perdoados. O céu é aberto para nós e isso nos enche de alegria. Quando nós fomos batizados, nós fomos enchidos pelo Espírito Santo
e nós fomos lavados daquela velha natureza e fomos tornados novas criaturas pela fé em Cristo. Assim o Senhor Deus nos fez seus filhos e filhas. E mais, Ele nos faz do nosso corpo morada do seu Espírito Santo. Que coisa fantástica! Longe de ser apenas um ritual de entrada numa igreja, o batismo nos salva. Vejam bem que coisa maravilhosa! Ele nos dá agora a salvação conquistada por Jesus, pois nos torna herdeiros da vida eterna com Ele lá no céu. É maravilhoso relembrar essas verdades bíblicas à luz da explicação daquilo que Lutero nos ensina no Catecismo Menor. Ele diz assim, na pergunta, como a água pode fazer coisas tão grandes? E ele mesmo responde, a água em verdade não as faz, mas a palavra de Deus unida com a água e a fé que confia nessa palavra de Deus unida com a água. Pois sem a palavra de Deus, a água é simples água. Mas com a palavra de Deus, a água é batismo, isso é, água de vida, cheia de graça e um lavar de renascimento no Espírito Santo. Jesus cumpre essa promessa de enviar o Espírito Santo a nós todas as vezes que nos dá a oportunidade de relembrar, de atualizar o nosso batismo, de ter contato com a palavra de Deus, de ouvir, de estudar a Bíblia. Por esses meios, o Espírito Santo traz ao nosso coração tudo aquilo que Jesus conquistou no seu sacrifício, morte e ressurreição. Por esses meios, além de iniciar a fé em nossos corações, Ele mantém, fortalece, aumenta e preserva a nossa fé e nos dispõe a servir a Deus numa vida dedicada a Ele. A nova vida de batizados e filhos de Deus é uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. É assim que em nosso texto Jesus diz, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E Ele diz mais, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora, a segunda promessa de Jesus é de estar conosco sempre. Ele afirma isso claramente no texto, no versículo 18, quando ele diz assim, eu não deixarei que vocês fiquem órfãos, eu voltarei para vocês. A palavra órfão aqui se refere a uma criança que foi deixada pelos pais, mas também na época se referia a um discípulo que está sem o seu mestre. Havia em Jesus um relacionamento assim, de filho, no caso, os discípulos dependiam de Jesus, mas também de mestre, porque Jesus era o mestre deles. Eles tinham a necessidade de aprender de Jesus, de serem treinados, de serem equipados pelo seu mestre. Sem Jesus, os discípulos estariam literalmente órfãos, deixados, abandonados, fragilizados. Com Jesus, eles teriam tudo o que precisavam para uma vida e para uma atuação feliz no mundo. Esse sentimento de presença, de proteção, de ajuda que os discípulos esperavam de Jesus, o salmista já nos relata no Salmo 66, quando diz que Jesus preserva a nossa vida, que Ele não permite que os nossos pés resvalem, e quando afirma que Jesus ouve a nossa oração e não afasta de nós a sua graça. Somos assim, discípulos de Jesus que experimentamos essa presença protetora, poderosa, viva, atuante em nossas vidas. Confiando em Jesus, nós jamais vamos nos sentir sozinhos. Como é importante conhecer e confiar nas promessas de Jesus, especialmente porque necessitamos muito da presença do Espírito Santo na nossa vida e da companhia de Jesus ao nosso lado sempre. Bem, Jesus cumpriu a sua promessa a nós. Ele enviou o Espírito Santo sobre nós. Nós fomos batizados em seu nome. Ele nos dá oportunidades ricas para alimentar e fortalecer a nossa fé no Evangelho. Mas será que nós aproveitamos essas oportunidades? Será que reconhecemos que a cada novo dia, quando temos a oportunidade de ler, meditar, estudar a palavra de Deus em casa, em particular, é Jesus que está vindo ao nosso encontro com a sua palavra viva para encher o nosso coração com o seu Espírito Santo, para nos enriquecer a nossa vida, para perdoar os nossos pecados, para fortalecer a nossa fé? Sempre que temos a oportunidade de ler e estudar a palavra de Deus, reconhecemos que Jesus está vindo ao nosso encontro para derramar sobre nós o seu Espírito. Aproveitamos essas oportunidades ou as deixamos passar? O que nos impede de aproveitá-las? Conhecer a palavra e as promessas de Jesus são prioridade para nós? Pois bem, quando nós não temos essa prioridade, há reflexos na nossa vida. Nós não cumprimos os mandamentos de Jesus.
Isso quer dizer que logo deixamos de ser abastecidos pela palavra de Deus, deixamos também de cumprir os mandamentos de Jesus. O que mais Ele quer que nós façamos é ouvir a sua palavra, os seus claros ensinamentos. Seja qual for a razão pela qual nós, no nosso dia a dia, deixamos de aproveitar essas oportunidades, nós precisamos saber que elas são fundamentais, imprescindíveis para nós. Se as perdermos, nós perdemos tudo. Perdemos a coisa mais importante da nossa vida. Corremos o risco de perder a fonte de apoio, de ajuda que tanto precisamos nas tentações, nas tribulações, nas dificuldades. Corremos o risco de perder a nossa vida e não viver com Jesus para sempre. Certamente sofreremos o castigo de Deus já aqui e por toda a eternidade, caso prossigamos assim. Mas Jesus não quer que isso aconteça. Por isso Ele nos faz promessas maravilhosas. Tão logo nós recebemos o Espírito Santo que Jesus prometeu no nosso batismo, Ele toma posse do nosso coração e reside nele. É isso mesmo, nós vivemos sob a direção do Espírito. Ele tira todo o vazio provocado pelo sentimento de ser órfão, sentimento esse que o pecado nos traz, e coloca em nosso coração a alegria de nos sabermos filhos amados de Deus, filhos salvos pelo Pai. É confortador saber esta boa notícia, é consolador crer nisso. Quando Cristo vem a nós, pelos meios que Ele escolheu, o seu Espírito Santo nos faz aprender e conhecer a sua palavra, e a cada dia somos tornados participantes da nova vida que Ele nos dá. Ele que deu a sua vida à morte de cruz por nós, pagou pelos nossos pecados, enfrentou a nossa morte e a venceu. Ele ressuscitou dos mortos e nele há perdão para todos os nossos pecados, não importa quais sejam eles. O sangue de Jesus derramado na cruz é o preço da nossa redenção. É o que precisamos para sermos religados, conectados com Deus, para que o Espírito Santo faça morada em nosso coração. Por isso nós podemos confiar nas promessas fiéis e verdadeiras de Jesus, nos apegar à sua palavra, servir a Jesus e guardar os seus mandamentos com a força que Ele mesmo nos dá. Também aguardamos a volta de Jesus no dia final, quando seremos levados pelo nosso Salvador para a vida eterna nos céus. Estaremos para sempre com Ele. A presença de Jesus nos dá conforto. Ele está sempre conosco, como Ele mesmo prometeu. Nos dá a certeza da sua graça e do seu poder, que nos capacita a viver uma vida de fé e uma vida de santificação, enquanto aguardamos a vinda do nosso Salvador. Que Ele nos preserve nesta fé e nos garanta sempre a sua presença ao nosso lado, com a ajuda do Espírito Santo. Que Deus o abençoe. Amém. Obrigado, pastor Silvio, por compartilhar conosco essa bela mensagem de fé. Convido você, neste momento, a fechar seus olhos e nos dirigirmos a Deus em oração. E nessa oração, você pode elevar seus pensamentos a Deus em gratidão e em pedidos por tudo que você precisa neste momento da sua vida. E Ele, que é fiel, estará lhe escutando. E hoje, de forma especial, vamos pedir a bênção de Deus sobre todas as mães. Ore comigo. Bondoso e amado Deus, Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por este culto, por este momento, pela tua palavra, te agradecer pela saúde, pela família, te agradecer por estares sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. E hoje, de forma muito especial, queremos te louvar e agradecer pela mãe, essa mulher que nos deu a vida, instrumento teu na humanidade para semear o amor, para semear a paz, mas especialmente para ser um testemunho de fé na vida dos seus filhos, mas de todas as pessoas. Cuida, Senhor, de todas as mães, protege, dá saúde, coragem e muita sabedoria. Enche o nosso coração de fé para que todos, no dia da nossa partida, possamos viver eternamente com a nossa mãe. Cuida também daqueles que estão doentes. Nós conhecemos algumas pessoas, mas tu conheces todas. E nosso desejo é que elas fiquem boas, mas seja feita a tua vontade, como Jesus nos ensinou. Abençoa o nosso domingo, que seja um domingo de alegria, de amor, de paz,
de descanso, de renovação da nossa força, para que possamos trabalhar essa semana, estudar, mas especialmente levar o teu amor para todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Fica conosco, nos abençoa, em nome daquele que deu a sua vida por nós, o Senhor Jesus. Amém. Receba agora a bênção de Deus sobre sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto dominical. Foi um prazer muito grande estar com você, poder conduzir esse momento de culto. E eu lembro que logo após esse culto nós temos o programa Toque de Vida Debate. E caso queira entrar em contato com a gente, siga-nos nas redes sociais, no @ubrapastoral. Desejo que Deus abençoe você e sua família ricamente e faça de você uma bênção por onde quer que ande. Parabéns a você, que é mãe, pelo seu dia. Eu convido você a acompanhar agora a canção que diz: Toma o meu coração. Um grande abraço e até breve. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá Este é meu